Olá, pessoal, vamos voltando para o nosso segundo momento. Bem-vindas e bem-vindos, né, para mais uma vez continuarmos a conversar sobre educação, sobre colaboração. Vamos agora para o segundo workshop desta tarde, que é a recomposição da aprendizagem. Para mediar esse assunto tão importante, chamo a Camila Fattori, que é a coordenadora pedagógica da comunidade educativa SEDAC. E também a Roberta Panico, diretora executiva do SEDAC. Elas contarão com a participação de representantes da rede de colaboração que vieram trazer suas experiências regionais. Quero dar as boas-vindas a Regiane de Barros Cavalcante, dirigente de Pilar, Paraíba, e coordenadora da Comissão Executiva da Câmara Técnica de Educação, e o Mário Fernandes, dirigente de Águas Mornas, Santa Catarina, e líder do ADE Granfipolis, acompanhado da Marleide Ferreira e Nívia Cristina, coordenadoras pedagógicas. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Camila, a palavra é sua. Boa tarde, Samir, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Já tive aí, já assisti o primeiro workshop, já vi que foi um momento de bastante aprendizagem, e a gente está aqui com essa responsabilidade, né, de dar continuidade a essa aprendizagem, e no meio de muita gente sabida em relação às iniciativas de colaboração, a como a colaboração é mesmo, né, uma das chaves para que a gente possa atender aos direitos de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é um prazer estar aqui nesse evento. Eu sou coordenadora pedagógica na comunidade educativa SEDAC. Estaremos nessa oficina, como o Samir falou, Roberta e eu. Roberta, se você quiser dar um oi aí para o pessoal também. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui com a minha parceira de trabalho, Camila. A gente está junto. Vamos lá, Cá. É isso. Então, a gente tem aqui contato com algumas das iniciativas que estão aqui. Sabemos também que tem participantes que estão interessados no tema e ainda não fazem parte de nenhuma iniciativa, né? Mas a gente é parceiro técnico do Itaú Social em alguns projetos, como melhoria da educação, como o Formações Mediadas Educação na Pandemia. Então, a gente tem apoiado nessa reflexão, nessa formação, e aprendido muito com todas essas pessoas também. Vou contar para vocês, vou compartilhar minha tela para contar para vocês como que vai ser a nossa tarde. Espera aí, esse período, né, da tarde que a gente tem aqui com vocês. Pronto, estão vendo a projeção, né, Samir? Está aparecendo, Cá, pode seguir. Ótimo, ótimo. Então, a gente vai dividir o nosso workshop em 3 partes hoje, né? Nós vamos trazer aqui um caso para a gente discutir, né? Vamos falar a respeito dele. Depois a gente vai ter a apresentação de 2 experiências, como o Samir antecipou aí, do Cogiva e do Granfipolis, para a gente pensar em construção, fazer uma construção conjunta de alternativas em relação ao problema desse caso que a gente vai trazer. E, por fim, a gente vai ter um momento de sistematização. Então, nesse momento de construção conjunta, nós vamos contar com a colaboração aí da Regiane e do Mário, mas também vamos contar com a colaboração de vocês. A gente vai explicar como que vai funcionar, a gente vai ter aqui 2 formas de participação, tá bom? Então, aqueçam aí os dedinhos e a fala também, porque a gente vai querer ouvir vocês, vai querer fazer um momento bastante compartilhado aqui de reflexão conjunta mesmo, tá bom? Bom, então eu vou trazer aqui para vocês um caso onde qualquer coincidência, né, qualquer semelhança não é mera coincidência, que é baseado aí no que a gente vai ouvindo, né, das secretarias com quem a gente conversa também. E quero propor aqui com vocês um exercício, que nesse momento vocês todos imaginem que nós fazemos parte de uma só iniciativa de colaboração, né? Então, nós fazemos parte de uma iniciativa de colaboração, cada um de nós nas nossas secretarias, nos nossos municípios, nós estamos ali com outras redes. E a gente sabe que uma das coisas que fortalece a colaboração é a identificação de um objetivo comum, de um desafio comum, né?
Então, a questão do enfrentamento aos danos provocados pela pandemia e agora da recomposição da aprendizagem, né, que vai assumindo alguns nomes aí, dependendo de onde a gente ouça, né, recuperação, retomada, mas o fato de que a gente tem uma diversidade muito grande do que os estudantes de fato conseguiram aprender durante a pandemia, uma diferença grande de realidades, tanto no nosso país como um todo, mas mesmo em algumas regiões bem próximas, a gente consegue observar, mesmo dentro de uma rede, diferenças substanciais, né, nas condições que os estudantes tiveram de dar continuidade às suas aprendizagens. Então, esse, hoje, acaba sendo um desafio que nos une todos, como se nós estivéssemos mesmo numa única iniciativa de colaboração. Nós temos esse desafio comum, que é provocar planejar como a gente vai assegurar essa recomposição de aprendizagens para os estudantes, né? Então, a gente, dentro dessa iniciativa e considerando esse objetivo comum que a gente tem, vamos imaginar aqui que a gente está recebendo uma rede nova na nossa iniciativa, né? É a rede de Vista Linda, aqui, que é um município vizinho nosso, fictício, claro, mas a gente vai imaginar que é um município vizinho nosso, e que eles vão trazer para a gente uma realidade bastante desafiadora que eles têm, e que talvez seja similar a uma realidade que todos nós, que muitos de nós, talvez tenhamos de fato nas nossas redes, né? Então, vou pedir para vocês ouvirem esse caso de Vista Linda, observarem o que ele tem a ver ou com as redes de vocês, ou com as redes que vocês conhecem, ou com assuntos que já foram também discutidos, né, nas suas iniciativas ou nos grupos dos quais vocês fazem parte. Então, vamos conhecer esse caso juntos, tá bom? Então, a Secretaria Municipal de Educação do município de Vista Linda aderiu recentemente à iniciativa de colaboração da qual todos nós fazemos parte. Opa! E a secretária Joana veio à primeira reunião. Então, a gente está recebendo a secretária Joana agora na nossa reunião. No momento de apresentar o município, Joana trouxe já suas angústias em relação ao cenário de 2021, com um pedido de apoio a esse grupo. Então, a Joana vem para a primeira reunião e já vem aí angustiada com as coisas que ela viveu, pedindo auxílio para esse grupo, para fazer aí um planejamento com foco na recomposição de aprendizagens. Então, trata-se de um município de 30 mil habitantes, com 9 escolas, sendo 2 delas apenas de educação infantil. As aulas presenciais nesta rede retornaram em agosto de 2021, e durante um tempo de ensino remoto emergencial foram muitos os desafios. Grande parte dos estudantes estão em escolas do campo, e mesmo entre os que estão em área urbana, observou-se grande dificuldade de acesso à internet. Algumas escolas conseguiram fazer aula online síncronas, mas a maioria delas baseou as atividades pedagógicas não presenciais em atividades impressas, que eram entregues aos estudantes e familiares na própria escola. A secretaria fez um diagnóstico sobre a participação dos estudantes, e nesse tempo perceberam que 10% dos estudantes não retornaram nenhuma das atividades. Então, aquelas atividades que foram impressas e entregues, que foi a grande maioria, né? 10% deles não retornaram, ou mesmo as atividades um percentual pequeno aí que teve acesso ao online. 30% dos estudantes retornaram poucas atividades, demonstrando acesso insuficiente a elas. Dos 60% que entregaram uma quantidade suficiente de atividade, apenas 30% demonstraram, pela correção das atividades, que as compreenderam e puderam responder certas propostas. Então, a gente, observando esse diagnóstico que a Joana fez, a gente consegue entender por que ela chegou tão angustiada, né? Tem uma parte enorme dos seus estudantes que não teve acesso, não conseguiu fazer as atividades ali online propostas. Aí, quem teve ali, dos que tiveram ali as atividades impressas, né, à mão, também nesse caso não foi garantido, mesmo aqueles que retornaram, não foi garantido, quando os professores foram corrigir, eles não conseguiram observar que de fato houve, né, a aprendizagem daquelas habilidades que foram ali trabalhadas por meio das atividades. Então, ela está bem preocupada. O segundo semestre de 2021 foi dedicado ao retorno, com ações de acolhimento de professores, estudantes e familiares e busca ativa dos estudantes que não regressaram. Houve uma tentativa de priorização curricular, elaborada pela equipe técnica da secretaria com base no material de referência. No entanto, em visitas às escolas e em conversas com gestores escolares, essa equipe percebeu que tem uma grande diversidade de entendimento sobre como isso reflete de fato no planejamento pedagógico. Ou seja, essa priorização, elas estão achando que está mais no papel do que na prática. As atividades pedagógicas estão muito próximas do que era antes,
como se a gente estivesse nos mesmos tempos. A mesma divisão por disciplina, por turma, voltou àquela escola, né, de antigamente. Mas as condições são outras, né, gente? Então, eles percebem que muitas diferenças de aprendizagem existe muita diferença de aprendizagem nos estudantes da mesma turma, né? Por isso, a Joana quer apoio da iniciativa para pensar no que planejar, e fazer em 2022. Considerando essa realidade, né, que a Joana apresentou, a gente tem 2 perguntas para refletir. Essas 2 perguntas são o nosso mote aqui no nosso workshop. Que experiências vocês têm? Vocês que estão nessa mesma iniciativa da Joana, que está pedindo ajuda. Conhecendo a realidade da Joana, que experiências vocês têm que poderiam compartilhar para apoiá-la? E que oportunidades de colaboração se apresentariam, considerando outras redes que estão enfrentando problemas similares? Então, se vocês observaram alguma coisa aqui no relato da Joana que parece com a realidade de vocês, ou das iniciativas que vocês fazem parte, que oportunidades de colaboração? Porque, afinal, se é um problema comum, talvez a Joana não tenha que encontrar essa estratégia, esse planejamento sozinha, ela pode fazer isso em colaboração, né? Então, é com base nessa situação, que é uma situação que a gente acredita que retrata muitos dos municípios com que a gente trabalha, né? Muitas das secretarias, redes com que a gente trabalha, que nós queremos fazer essa discussão da recomposição da aprendizagem, bastante no pé do chão e considerando o que, de fato, a gente conseguiu, né, oferecer a esses estudantes, mesmo com tantos esforços que a gente observou ao longo de 2020 e 2021, a gente sabe que existe muita desigualdade nas oportunidades educacionais, né? E que agora a gente tem um cenário bastante delicado em relação ao que eles efetivamente aprenderam, né? Então, é nisso que a gente vai pensar junto hoje. Bom, considerando isso, a gente vai começar com 2 apresentações de experiências. Então, vamos pensar que o pessoal lá do Cogiva, a Regiane do Cogiva e o Mário do Granfipolis também vão estar aqui nessa iniciativa com a gente. E eles vão começar esse movimento de contar um pouco do que eles fizeram, de como eles estão pensando isso, para ajudar a secretária Joana. Enquanto isso, eu vou deixar aqui para vocês um link de um Padlet, que é um mural virtual, tá? Eu vou colocar aqui também no nosso chat. Quem preferir colocar também, apontar aí com o celular o QR Code para chegar no Padlet, dá para acessar pelo celular também. E a ideia é que vocês possam, ao longo dessa discussão, ao longo da experiência que a Regiane vai contar e também que o Mário vai contar, e depois irem incluindo aí no Padlet o que vocês diriam para a Joana, né, com base na experiência de vocês. Depois da apresentação da Regiane e do Mário, a gente vai voltar para esses comentários e vocês também vão poder falar sobre como vocês acham que poderiam, né, ajudar a Joana, seja com ideias, ou que oportunidades de colaboração que vocês veriam com base nesse caso. Tudo bem? Então, a gente tem aqui o Padlet que vai funcionar. É muito fácil, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, antes de chamá-los, como que a gente faz para mexer no Padlet. Muitos de vocês já devem conhecer. É esse muralzinho aqui que é bastante fácil da gente mexer. Então, é só clicar aqui no mais e colocar aqui o que eu quero dizer e vou colocar aqui publicar. Pronto, apareceu aqui, tá bom? Então, é bastante fácil. E quem tiver dificuldade e preferir colocar aqui no chat do Zoom mesmo, não tem problema, a gente passa para cá, tá bom? Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela, ver vocês também. Um segundinho. Interromper o compartilhamento. Pronto. A Tamara já colocou aqui o link. Obrigada, Tamara. Então, compreendida a tarefa, temos a situação da Joana, que é próxima a muitas situações que nós conhecemos, né? Nós estamos todos na mesma iniciativa, como a gente ajuda a Joana e quais são as formas de colaboração que poderiam acontecer aí, tá? E a gente registra no Padlet, depois a gente vai ter um momento de troca também falando. E para começar essa troca, né, depois da Joana contar esse caso para a gente, então os primeiros que vão se voluntariar a apresentar as suas possibilidades, aí as suas reflexões e as possibilidades também, né, de colaboração, o que tem feito e que podem ajudar essa secretária, né, Regiane e Mário. Então eu vou começar pela Regiane de Barros Cavalcante. A Regiane é coordenadora da Câmara Técnica do Cogiva e é também da Diretoria Municipal de Pilar, na Paraíba. Então, conte aí para a gente, Regiane, da experiência de vocês e como podemos ajudar essa secretária angustiada.
Rejane está sem microfone. Rejane? Desculpa. Agora Boa tarde sim. a todos. É uma satisfação estar participando com a nossa iniciativa nesse belíssimo seminário da rede. Iniciamos com um pouco da história do nosso consórcio. Então, o nosso consórcio tem por nome Consórcio Intermunicipal, é bem grande, viu? Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública integrado nos municípios do Baixo Paraíba, COGIVA. Então, o COGIVA ele teve sua origem a partir da iniciativa de 6 prefeitos da região. Oficialmente criado em 4 de fevereiro de 2010, com a finalidade de buscar solução para a problemática dos resíduos sólidos, de acordo com a Lei Federal 12.305 de 2010. Porém, a primeira iniciativa concreta do consórcio foi a elaboração do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Essa ação consolidou a adesão de mais 9 municípios integrantes, totalizando 16 municípios em 2010. Hoje, o COGIVA ele conta com 13 municípios, dentre eles Calda Brandão, Guriem, Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro, Mari, Pilar, Riachão do Poço, São José dos Ramos, Salgado de São Félix, Sapé e Sobrado. Em 2015, o COGIVA ele foi contemplado com a proposta do Itaú Social, com foco na formação de técnicos e secretários de educação, por meio do programa Melhoria da Educação. Então, a partir dessa constituição da Câmara Técnica, né, que é formada por 6 secretários de educação integrantes do território. Aí, a partir de 2015, além da formação continuada de técnicos e secretários, nós já iniciamos o planejamento, né, do nosso primeiro seminário regional. Desde 2015 até os dias atuais, a gente sempre tem promovido o seminário regional com temáticas pertinentes, trabalhada durante todo o ano letivo, a partir das formações continuadas de profissionais. Então, a nossa ação principal do consórcio, né, é justamente a formação continuada, que culmina no seminário regional. Então, como foi que surgiu essa questão da formação continuada e, por conseguinte, do seminário regional? Então, iniciamos, logo que concluímos a formação com o programa Melhoria, nós nos reunimos enquanto consórcio, elaboramos um diagnóstico para os municípios integrantes. A partir do resultado desse diagnóstico, nós elaboramos o nosso plano de formação regional. Por quê? Porque, com base nas evidências, constatamos que tínhamos muitas ações a serem colocadas em comum, justamente por conta dos dados que surgiram a partir desse diagnóstico, depois de compiladas as respostas. Então, nossa primeira ação foi essa elaboração, como já falei, do plano de formação regional, com foco na alfabetização. Então, em 2017, 2018 e 2019, executamos essa ação durante esses 2 anos, formação continuada de coordenadores, com 8 horas de duração, uma vez ao mês. Eles replicavam para os professores, não é? 8 horas também, uma vez ao mês, com foco justamente em matemática, né? No letramento matemática e língua portuguesa, né? A partir de sequências didáticas, material lúdico, e isso surtiu muito efeito nos municípios. A gente vem percebendo quantos municípios melhoraram. Com a pandemia, né? Agora em 2020, então a gente teve que nos reunir novamente, pensar estratégias, pensar um novo plano de como atender. Então foi um momento angustiante, né? Tínhamos muitos impasses e não sabiam como lidar. Era um tempo muito atípico e que impactou muito no território. Então, nos reunimos novamente, dessa vez online, né? Com todas as dificuldades tecnológicas, que vocês já sabem que não precisam mais citar. Então, decidimos
fazer novamente um plano regional que pudesse atender, não é, de forma geral, mas que também considerasse as especificidades de cada município, porque mesmo sendo em um território, mas cada um ainda tem as suas peculiaridades. Então, a gente elaborou novamente esse plano de ação, né, implementando ações que garantissem a continuidade da aprendizagem a partir de atividades remotas, durante todo o período de suspensão de aulas presenciais. Então, elaboramos com metas, com estratégias, com ações passo a passo para a secretaria, ações para a escola e ações para as salas de aula. E ainda tivemos que dar continuidade, né, sobretudo nesse momento, da formação continuada, não é? Agora, com professores online, não é? Então, a formação continuada aconteceu, não parou de acontecer com os professores, e agora ainda com mais cuidado, de forma mais significativa. Por quê? Porque a partir de agora a gente tinha que dar todas as orientações para os professores no sentido de flexibilização desse currículo, que hoje, né, com a pandemia 2020, 2021, o tempo dedicado às crianças, mesmo nas aulas online, era diferente das aulas presenciais, porque as crianças não tinham 2 horas, 4 horas de acesso à internet. Os que tinham, e os que não tinham, não é? Que não conseguiam chegar na escola para pegar as atividades impressas, a gente tinha que disponibilizar o transporte escolar, que não parou nesse período, não é? Então, o transporte escolar ia deixar em casa, ia deixar nas residências das crianças as atividades impressas, aquelas que moravam, tinham uma dificuldade geográfica muito grande, que moravam distante, a gente tinha que deixar lá. Essa era a nossa obrigação para garantir justamente a continuidade da aprendizagem, daqueles que não tinham nem condições de vir na escola, não é? Com transporte, porque não tinha. Então, essa orientação para que a gente pudesse flexibilizar o currículo, não é? Por meio da revisão do currículo proposto, da seleção de objetivos essenciais para cada ano, com foco nas competências leitora e escritora, na comunicação, no raciocínio lógico-matemático e solução de problemas. Então, toda essa flexibilização curricular foi colocada junto com os professores, tá certo? Para que pudesse realmente garantir, né, essa recomposição da aprendizagem. Então, a partir dessa flexibilização, o que era que nós fazíamos? Garantíamos também, por município, o planejamento coletivo, mensal, com esses professores. Então, a partir das habilidades, né, que utilizamos e que ainda foi preciso a gente rever e resumir ainda mais a questão de um material que foi muito significativo para a gente nesse momento, que foi o mapa de foco, não é? Uma ferramenta criada pelo Instituto Reúna e que nos auxiliou muito nesse processo, priorizando as habilidades essenciais para cada série, aliás, para cada ano. E, além da flexibilização curricular, a gente considerou também o contínuo curricular. Esse contínuo curricular a gente vem considerando desde 2020, e ainda não podemos parar. Hoje, a gente teve uma discussão hoje pela manhã, e a gente percebeu que a gente não pode parar ainda com esse contínuo curricular, a gente ainda precisa estar colocando em prática o contínuo curricular. Então, a gente viu que não só apenas 2020, 2021 ainda não deu conta. É preciso que a gente repense, que a gente reveja ainda essa flexibilização curricular dentro desse contínuo curricular para 2022, né? Com orientações para as escolas que possibilite a trabalhar as habilidades previstas em 2 anos, em um único ano, de forma a recompor as aprendizagens, para que a gente possa mitigar a reprovação e, por conseguinte, a distorção. Porque quando há uma reprovação, né, grande no município, o que é que causa outro problema maior, que é a distorção idade-ano. Então, esse foi realmente o nosso foco principal dentro desses 2 anos. Então, o que aconteceu em 2021? Iniciamos aos poucos também, novamente, né, no segundo semestre, com a aula presencial.
todos os municípios do território, já iniciamos as aulas presenciais. Então, construímos nossos protocolos de volta às aulas presenciais também coletivamente, né? Cada um seguindo ainda mais a questão das especificidades de cada município, mas elaboramos os protocolos também de forma coletiva. Então, voltamos a partir de agosto de 2021, outros em setembro, outros em outubro, mas agora já está normalizada a questão das aulas presenciais, não é? Com acolhimento, do acolhimento psicossocial, não é? Dos profissionais de educação, com a acolhida dos alunos e das famílias. Então, além dessa ação, foi preciso que a gente colocasse também o reforço escolar. Então, alguns municípios colocaram no contraturno, outros com extensão um pouco das aulas, outros retirando 1 hora, 40 minutos a mais para fazer esse reforço escolar, como forma de recompor essa aprendizagem, né, que a gente percebeu que realmente precisava ter esse olhar para esses alunos que estavam com defasagem de aprendizagem. Aí, novamente, continuamos com os planejamentos coletivos, na perspectiva da aplicabilidade do saber e do currículo, formação continuada também ainda com os professores, com foco nas competências leitora e escritora, não é? E raciocínio lógico, problemas, como já falado. Formação, este ano, 2021, incluímos a formação dos gestores, com foco no acompanhamento das turmas, porque entendemos que apenas o técnico, né, o supervisor escolar, o coordenador, não importa a nomenclatura que cada município assume, não é? Mas entendemos que o gestor ele precisa também ter esse olhar, ele precisa acompanhar essas turmas também, ele precisa estar por dentro da parte pedagógica para poder ajudar os profissionais, né, ajudar os professores nesse momento tão difícil. Então, apoiados todos nesse contínuo curricular, com vistas a consolidar a aprendizagem a cada final de ano. Utilizamos-se também da busca ativa, né? Então, já tínhamos essa prática, né? Antes da pandemia, e com a pandemia foi de forma mais efetiva, preciso fazer essa busca ativa, tá certo? Junto com os parceiros, os conselhos tutelares, junto com os agentes de saúde, porque são os profissionais que vão de casa em casa, que sabe onde é cada comunidade, que fala, conversa com o pai da necessidade da criança estar na escola. Então, esses foram grandes parceiros na busca ativa. Além de alguns municípios, né, como a minha própria secretaria, né, Pilar, o município de Pilar, que também contratou psicólogos educacionais para as escolas, assistentes sociais que pudessem fazer esse trabalho junto com os agentes de saúde e com o conselho tutelar, para estar trazendo essas crianças de volta para a escola. E foi muito significativa essa ação em todos os municípios do território. Então, hoje a gente não conseguiu fazer ainda de forma concreta, não é? Baseado em números, em percentuais, mas pela fala dos gestores, a gente já percebe que temos 99% de alunos já dentro da sala de aula, que voltaram. Então, dentro de todas essas ações colocadas no território, né? Então, a gente finaliza as ações do ano com o seminário regional. E este ano, a gente já encerrou, né, 2021, no dia 4 de dezembro, com o nosso seminário, que tinha por tema flexibilização e contínuo curricular na perspectiva da recomposição da aprendizagem. Então, com essa temática no nosso seminário, foram apresentadas experiências exitosas de cada município no período de pandemia relacionada a essa temática. E isso é uma ação que está sendo muito significativa para o território. Então, além da formação, do acompanhamento, da formação de dirigentes, né, que a gente faz também, né, reuniões formativas, então a gente tem essa visão, né, no final com o seminário. A gente fecha o ano letivo com o seminário. E temos já garantido resultados bastante significativos com essas ações, né?
Então, nossos resultados é a mudança no acompanhamento e monitoramento das salas de aula. Então, a gente já vê uma nova visão do coordenador, que antes era de entrar na sala de aula, pegar o diário físico do professor e verificar se estava em dias. Hoje, a gente não tem mais essa visão. Hoje, o coordenador, ele está lá junto do professor, fazendo seu planejamento junto com ele, fazendo esse trabalho de saber quais as dificuldades em determinada atividade para poder ajudar. Então, isso já é um resultado bastante significativo. A mudança na metodologia dos professores, que hoje não mais passa apenas do livro didático e de uma atividade tradicional, mas já insere em suas práticas, não é? Narrativas, sequências didáticas com narrativas, com material lúdico para trabalhar na matemática, na língua portuguesa e de forma interdisciplinar. Isso foi um resultado muito significativo também. A questão da elevação do IOEB e do IDEB dos municípios. Quando a gente iniciou, a gente tinha um IDEB, maioria dos municípios, 2 e 3. Hoje, a gente tem um IDEB 5, o maior IDEB é 5, entre 4 e 5. E isso já foi um grande ganho para o território, né? E a questão do IOEB, que vem melhorando, né? O Índice de Oportunidade da Educação Básica. Então, vem melhorando timidamente, mas a gente está no caminho certo. O trabalho em colaboração, né, que a gente percebe que surte muito efeito. Então, o trabalho em colaboração foi fundamental na definição de papéis de protagonismo, de liderança e comunicação entre as equipes técnicas. E a gestão escolar, né, por meio de ações que promovam, né, que promoveram a qualificação dos professores frente ao ensino remoto e a proximidade das famílias no acompanhamento do ensino. Então, isso foi outro ganho, né? Outro resultado que a gente pode estar apontando como muito significativo. E, por último, a gente fecha com os desafios, que são muitos. A gente sabe que na educação, não é? Assim como em outras áreas, a gente se depara com muitos desafios, dentre os quais a gente aponta a questão da garantia do reforço escolar para ajudar os nossos alunos, os nossos pequenos, não é? O reforço escolar no contraturno, porque gera recursos, não é? Então, a dificuldade é grande dos municípios, né? de contratar outro profissional para estar fazendo esse reforço escolar no contraturno, e até mesmo de alguns pais que se negam a trazer as crianças no contraturno para fazer esse reforço escolar, e que a gente tem que utilizar de outras estratégias para que a criança não seja prejudicada. Outro desafio grande, né, sobretudo o COGIVA passou nesse momento, não é? Foi a descontinuidade da gestão das secretarias. Então, o que foi que a gente sentiu de grande desafio nesse momento? Então, como mudou muitos secretários e muitos prefeitos, né, por conta das eleições, então, o que foi que aconteceu? Os que entraram ainda não se aperceberam, né, com esse sentimento de pertencimento do consórcio. Então, isso é uma entrave muito grande para a gente. E outro desafio também foi identificar as dificuldades de uma aprendizagem tão difícil nesse momento, né? Em meio a 2 anos de imprevistos, pandemia, isolamento social, não é? Mas, dessa maneira, o que é que a gente percebe? Que foi possível perceber, mesmo assim foi possível perceber as desigualdades sociais, né? As desigualdades educacionais, e mais ações imediatamente foram colocadas para que a gente pudesse garantir o direito à aprendizagem a todas as crianças, né? Então, gente, essas foram algumas das nossas ações que estão sendo executadas, não é? E que a gente ainda vai dar continuidade no próximo ano, sobretudo a essa questão lá ainda da flexibilização, né, e do contínuo curricular, para que a gente possa realmente garantir, né, uma aprendizagem, né, aliás, consolidar as aprendizagens desses pequenos, tá bom? Então, esses são alguns dos desafios aqui expostos, mas reforçamos que o trabalho em colaboração é o caminho para uma educação com equidade e para uma educação transformadora. A gente ainda vê que o trabalho em colaboração é esse caminho. Então, eu agradeço a participação, agradeço a todos vocês e
Muito obrigada por esse momento tão rico, né, e grandioso. Obrigada a você, Rejane. Eu concordo com a Marlene, que colocou aqui no chat. É um show de estratégias, né? A Rejane vai compilando e a gente vai vendo toda a lição de casa que vocês foram fazendo. Eu vou lembrando de materiais, de pareceres, de Conselho Nacional, de materiais das instituições de referência, com tudo que estava sendo recomendado que fosse feito para diminuir os danos, e agora, com vistas à recomposição de aprendizagem, está tudo ali, né? Então, é formação, é avaliação diagnóstica, planejar estratégias de recuperação, é poder fazer a priorização, aproveitando os materiais que existem, mas também em colaboração com os professores, essa dimensão colaborativa. Isso é uma coisa que eu acho bacana, né? A dimensão colaborativa não só entre as redes, mas também dentro da rede, porque eu acho que o princípio da colaboração é, mais do que tudo, um paradigma de funcionamento para o qual a gente está mudando, né, como sociedade, né, aos pouquinhos. Então, a gente sempre avalia, é claro que não é sempre que eu faço parte de uma iniciativa de colaboração, que necessariamente isso vai se refletir na colaboração dentro, mas é muito possível, e a gente observa cada vez mais que esse movimento vai acontecendo de forma sistêmica mesmo, né? A colaboração entre os profissionais, entre as escolas, com os professores, né? E com outras instituições do território, como a gente foi vendo também no outro workshop, né? Vou mostrar aqui rapidinho que a gente já vai pintando ali no nosso Padlet, mas a gente vai continuar com ele a partir também da próxima experiência. Mas o que a fala da Rejane e também a reflexão, né, de vocês sobre as experiências que já tem, pensando no caso aí da Joana, o que vai surgindo ali, né? Muita coisa, muita coisa. Então, olha só, organizar as possibilidades que a Joana poderia, né, ter a partir dessa fala da Rejane e do que vocês vão pensando. Não está compartilhando, Cá. Não tá? Não, Peraí. não. Vou fazer de um outro jeito. Enquanto você vai procurando, eu só queria comentar uma coisa da apresentação da Rejane, que eu acho assim, tem muitas coisas que ela fala que foram feitas regionalmente, que podiam ter sido feitas cada município o seu, né? E provavelmente os municípios conseguiriam fazer sozinhos também, né? Acho que a diferença, às vezes, é na qualidade disso ter sido feito junto, porque cada um traz a sua colaboração. Então, eu fico pensando nesses protocolos, né? Quantos municípios isoladamente produziram os seus protocolos? Né? O que muda produzir esses protocolos de forma regional, né? É exatamente o que um esqueceu, o outro lembra, as diferentes realidades, a qualidade que pode trazer para diferentes realidades das escolas, porque a gente está falando de vários municípios, portanto, de várias escolas, né? Então, acho que isso também é bacana de pensar, que tem muitas coisas que ela fala da produção coletiva, que pode ser feita individualmente, mas que provavelmente traz uma outra qualidade do produto, né? Pelo fato de ter sido feito junto. Com certeza. E esse movimento, e eu imagino o quanto esses técnicos ficaram seguros nesse movimento, né? Porque Exato. A gente está diante de uma realidade que a gente não viveu. A gente está tendo que tomar decisões muito sérias, né? E quando eu tomo essa decisão compartilhada com o meu território, né? Dá mais isso segurança, acho que traz bastante segurança. As normatizações, né? Colocar isso num papel, poxa, eu vou colocar, por exemplo, que eu não vou reprovar naquele ano, nossa, que medo. Só eu? Será que tem mais alguém que está pensando? Aí vem o familiar ali e falou, não, mas como vocês não vão reprovar? Porque meu filho não conseguiu aprender tudo que ele queria. Olha, mas é uma decisão aqui coletiva desses municípios que fazem parte, a gente não vai reprovar por quê? Porque a gente está dentro de um contínuo curricular, porque a gente vai garantir as estratégias de recuperação, porque todos os estudantes tiveram diferentes oportunidades de aprendizagem, então a gente tem uma diversidade enorme, não faria sentido fazer isso só para alguns. Então, quanto essas decisões tão difíceis acabam se tornando mais estratégicas, mais ricas, como a Rô falou mesmo, porque um vai lembrando de uma coisa e o outro vai falar, aqui na minha rede está acontecendo isso, e o quanto dão uma segurança mesmo para esses gestores, né? Então, agora está dando para ver, Rô? Eu não, só se alguém tiver, eu não estou. Não, gente, ainda. Vou tentar de novo. Tela inteira, vamos lá. Tentativa 3. Uma tela escura, Camila. Não, ele até compartilha, mas compartilha uma tela escura. Fica uma tela escura. Estranho, parar, né? De novo. Aí qualquer coisa eu tento que você compartilhe. Mas a gente pode ler, a gente pode ler só também. A gente pode ler. E agora?
Não. Não? Então, É a gente pode ler. Startar o screen sharing. Você precisa startar. Tem um recado junto com a tela preta. Você já está bom de inglês, hein, Mário? Você já está ficando... Eu vou ler o que tem lá e vocês têm um link aqui, vocês conseguem acompanhar, né? Então, o que já vai aparecendo? Seminário regional com as temáticas e práticas e experiências exitosas desencadeadas a partir da formação regional em cada município. Então, essa ação do seminário regional como muito potente e que foi preservada, né? Que não é decorrente da pandemia, mas ela foi preservada também agora. Organizar estratégias de apoio no contraturno para ajudar os estudantes com mais dificuldades. A Regiane vai falando de uma série de possibilidades, né? Ampliar o horário, tirar o aluno uma parte da aula para que ele possa fazer uma atividade ali com um grupo específico, né? Muitas possibilidades vão surgindo. Construção coletiva dos protocolos, como a Rô já falou, elaborar a partir de um diagnóstico e executar um plano de formação regional dos coordenadores pedagógicos para que estes formem os professores das suas redes. Então, a gente vai observando também, né, Rô, aquilo que a gente acha que é muito central nesse momento, nesse enfrentamento, e também para a recomposição das aprendizagens, que é essa estrutura de cadeia formativa, né? Então, o quanto essas secretarias formam os seus coordenadores pedagógicos e formam em colaboração, então otimizam, né, o conhecimento que cada um tem, os recursos que cada um tem para fazer essa formação, e esses coordenadores, por sua vez, formam os seus professores. Então, isso é bastante sólido, porque é feito também ali no espaço da escola, né? Definição compartilhada da iniciativa de critérios e habilidades essenciais para a priorização curricular. Me chamou a atenção essa parte. Fiquei pensando que se eu fosse a Joana, eu ia falar, olha só, eles fizeram, olha como eles têm clareza dos critérios. E eles fazem essa priorização, essas discussões mensais com os professores em cima, né? Então, ela estava com aquele problema lá de que a priorização estava só no papel, não tinha feito tanto sentido, né? E mesmo utilizando um material de referência como mapas de foco. Então, eles utilizaram os mapas de referência e ainda assim está fazendo sentido com os professores. Quero ir lá ver. Eu já ia visitar esse município, se fosse a Joana. Constituir uma rede de proteção intersetorial para a busca ativa dos estudantes, apresentar o processo de formação continuada que ocorre no consórcio, né? Então, uma possibilidade seria integrar os profissionais do novo município nessa iniciativa que já está acontecendo. Formação dos gestores escolares para acompanhamento das aprendizagens, né, que também foi falada, e os protocolos, essa possibilidade aqui mais ampla de participar da rede de colaboração, né, informando a coordenadora pedagógica sobre o assunto que ela está enfrentando e buscando, através do regime de colaboração, estratégias para solucionar o problema existente. Então, essas são algumas das questões, a gente espera também a de vocês aqui no meio dessas, né? E, enquanto isso, a gente vai seguir agora com a experiência do Granfipolis, e para isso eu vou chamar o Mário Fernandes. O Mário é secretário de Educação de Águas Mornas, em Santa Catarina, e líder do ADEA Granfipolis. E o Mário também está acompanhado ali, como o Samir adiantou, Nívia Cristina Garcia Vieira e Marleide Ferreira, que são... Ixi, o nome da Marleide... Roaring Vargas, talvez, eu devo ter errado. O Mário vai falar direitinho, que são as coordenadoras dele, fiéis escudeiras ali ao lado, né, Mário? Isso aí. É Bröering. Coisa de alemão. Olha só, devia ter ensaiado. Então, acredito que eu não vou tomar tanto tempo, né? Eu estou nessa saraivada aqui de ideias, de trabalho, né? Apresentado aqui pela Regiane, né? Do Cogiva, mas eu vou me focar mais em uma atividade que a gente fez no ano passado, exclusivamente para a pandemia, e um trabalho com alfabetização. Antes, eu gostaria, primeiro, de situar quem está nos vendo, nos ouvindo. Eu falo de Águas Mornas, é um município a 35 quilômetros de Florianópolis, onde a gente tem, desde 2015, o ADE Granfipolis, com 22 municípios. A nossa região se caracteriza, tem grandes diferenças sociais e também geográficas, né? Nós saímos de municípios como Florianópolis, que tem 500 mil habitantes, para o menor município da região, que tem 2.300, 2.500 habitantes. Então, são várias as diferenças que a gente tem, mas mesmo assim a gente consegue colaborar.
A gente criou o ADE em 2015 a partir de uma iniciativa, de uma provocação do Instituto Positivo, que é nosso parceiro até hoje, e eu gostaria de enfatizar aqui a importância de se ter um bom parceiro para desenvolver atividades de colaboração. Nos ajudam bastante na organização, na parte de produção, de pensar, de organizar evento. Então, ter um bom parceiro também é um bom indicativo de que um regime de colaboração possa ter sucesso. Nós não colaboramos exclusivamente para a pandemia em 2020 e 2021. A Grande Florianópolis tem vários, o ADE da Grande Florianópolis tem vários projetos de colaboração que vão desde formação de gestores à formação de professores e também de algumas atividades diretamente na sala de aula para melhoria da qualidade da educação. Eu gostaria aqui de rapidamente citar algumas, como a correção do fluxo escolar, que foi uma atividade que a gente desenvolveu por 4 anos, tentando diminuir o fluxo de distorção ano e idade, que era muito grande na Grande Florianópolis, representava só nas redes municipais mais de 35 mil crianças e jovens em distorção. Ao mesmo tempo que a gente atacou essa questão da distorção, a gente também trabalhou com uma política de melhorar a alfabetização, por entender que a causa principal da distorção vinha das reprovações e que vinham de um processo de alfabetização não eficiente. Na formação de gestores, a gente tem um projeto chamado Gestores Escolares em Movimento, que se faz formação desde a gestão pedagógica e da gestão administrativa também. Vários cursos e, para citar alguns, inclusive, por exemplo, de trabalho com financeiro, com o PDDE, com os repasses do governo federal, com convênios e também na área da gestão pedagógica. Ainda trabalhamos com projetos que são do Instituto Ayrton Senna, como o Acelera, o Se Liga, e também nos ajudaram bastante a melhorar a qualidade do ensino na região da Grande Florianópolis. No ano passado, apesar de nós já termos um trabalho de alfabetização, de gestão da política de alfabetização no período anterior à pandemia, quando a gente entrou no período de afastamento social e principalmente das aulas não presenciais, um desafio que acredito seja de todo mundo, do Brasil todo e acho que internacional, era alfabetizar. As crianças que já estavam alfabetizadas, sempre foi mais fácil de você tanto fazer atividades online quanto as atividades impressas, apesar da dificuldade que também existia, mas imagine uma criança que não sabe ler, dentro de uma família que também não tem um nível educacional alto e que conseguiria dar apoio e suporte a essa criança em casa, como fazer para essas crianças aprenderem? Então, esse eu acho que é um desafio principal de todas as redes. E discutindo, fazendo uma discussão com as secretarias de educação, foi organizada uma formação chamada Jornada de Professores. A Jornada de Professores, ela trabalhou com os professores e coordenadores das escolas e com os professores do 1º, 2º e 3º ano, dentro daquele bloco, daquela fase de alfabetização. Foram encontros online, conduzidos por um especialista que foi contratado exclusivamente para este fim, para fazer essa discussão, esse trabalho de colaboração entre as redes. Na verdade, a formadora ela não tinha um papel exatamente de trazer receitas ou soluções para todos os problemas, mas possibilitar com que os alfabetizadores da região pudessem discutir,
né, a melhor forma de trabalhar com essas crianças que ainda não estavam alfabetizadas ou que não tinham a alfabetização ainda consolidada. Como todas as atividades, ela começou por um diagnóstico, foi feito um questionário, disponibilizado esse questionário para as secretarias e para os professores, para que todos pudessem colocar ali as suas angústias, as dificuldades que tinham e também o que eles tinham para contribuir para ajudar todos da região. Alguns temas que foram discutidos nesses encontros foram a retomada do processo educativo e as especificidades do processo de alfabetização. Esse tema tomou 2 encontros e teve como foco discutir a especificidade da alfabetização e principalmente dentro desse contexto novo de afastamento e das crianças em atividades não presencial. Se discutiu também estratégias e metodologias do percurso educativo, né, para tentar achar soluções de trabalho para esse segmento, né, da educação básica e tentar, a partir disso, também relacionar os temas do trabalho com os objetivos e as competências e habilidades de aprendizagem. Porque, afinal de contas, a gente continuava também com um currículo em vigor, ou continua também, né? E que precisa ser cumprido, né? Nesse trabalho, foram envolvidos na região 300 profissionais participaram. Eles foram divididos em grupos para que todos pudessem ter possibilidade de falar, de contribuir, de ouvir. Se a gente colocasse 300 numa sala de formação online, nós não teríamos respostas e resultados, né, que a gente esperava. Foram 22 encontros, 18 dos 22 municípios, 18 municípios participaram dessa discussão e das atividades colaborativas. Como eu já disse no início, foi feito um levantamento, um diagnóstico, e no término do ano, em dezembro, a gente fez também. E o resultado, né, da avaliação final foi que 93% dos participantes ficaram satisfeitos com os encontros e consideraram que os encontros contribuíram para o trabalho deles na sala de aula. Aproveitando aqui a oportunidade, eu queria falar para todos que estão ouvindo que esses trabalhos de colaboração, acho que eu quero reforçar um pouco, acho que o que a Roberta falou, ou a Camila, agora no final da fala da Rejane, que são trabalhos que, de repente, poderiam ser feitos individualmente pelo município, né? Que poderiam ser pensados. Mas, como vocês viram, nós temos municípios aqui com 2.500 habitantes. A gente tem uma Secretaria de Educação que tem a secretária e mais uma pessoa para ajudar a cuidar de todos os sistemas e tudo que tem na secretaria. Isso inviabiliza qualquer discussão dentro dessa secretaria sem contratar assessoria técnica, né? Pensando em maximizar os recursos que a gente tem, vocês imaginam que os 18 municípios poderiam ter contratado cada um uma assessoria. E nesta forma de colaborar, além do resultado que se queria e que se alcançou no trabalho pedagógico, a gente também fez economia financeira, porque a gente contratou uma assessoria para fazer o trabalho dos 18 municípios. Então, esse trabalho de colaboração, a gente tem que olhar sempre sobre, eu sempre acredito, sobre 2 viés. O viés do resultado que vai ter na sala de aula, né? Afinal, todo o trabalho que a gente faz em educação, eu falo que se não tiver resultado na sala, ele não teve sentido, mas também a gente tem que olhar pelo viés financeiro, que também é uma forma de economizar para todos os municípios que participam e possibilitar, principalmente para os municípios pequenos, a oportunidade desses professores que estão lá isolados em um município mais distante, que eles possam também ter a oportunidade de discutir
com outras redes, com outros municípios, possibilidades de trabalho. Então, rapidamente era isso. Eu gostaria, se a Nívia e a Marleide, acho que quiserem se preparar para contribuir também, porque o trabalho lá de sala de aula, do resultado, também fica mais a critério dos coordenadores de educação. Então, acho que elas falam com mais propriedade dessa situação do que o secretário. Marleide, Nívia. Fiquem à vontade. Querem comentar algo? Complementar? Eu vou falar um pouquinho. Boa tarde a todos. A jornada de professores, essa formação que aconteceu, ela trouxe muitas contribuições, né? Os professores estavam precisando ser acolhidos naquele momento, e a formação, ela proporcionou esse acolhimento. Ela trouxe troca de experiência, momento que os professores puderam falar de suas angústias e ouvir as experiências de outras redes também, né? Todos nós sabemos também da importância da formação continuada, e a formação, jornada de professores, ela cumpriu o seu papel. A formadora, ela conduziu muito bem os encontros e trouxe muitas reflexões e informações importantes que auxiliaram auxiliou o trabalho dos professores alfabetizadores, né? Trouxe também esclarecimentos sobre o processo de alfabetização, que contribuiu para o planejamento, o replanejamento das aulas e a compreensão das particularidades desse processo, que é bem complexo, né? Os encontros, eles proporcionaram aos professores uma reflexão sobre a prática pedagógica, um novo olhar, novo pensar em relação às estratégias, em relação às metodologias utilizadas no planejamento das aulas, que até naquele momento eram não presenciais, e também pensar como seria no presencial, no retorno, né? Fez também refletir sobre as habilidades, objetivos, que são considerados essenciais para o sucesso na alfabetização. Então, foi muito importante, né, esse momento de formação, e agradeço pela oportunidade. Obrigada a você, Marleide. Só para contribuir um pouquinho mais nessa discussão, para colocar, de fato, a importância da colaboração, né? Porque eram dúvidas e incertezas comuns a todos os municípios, e que nessa formação a formadora conseguiu colaborar, né, com esse processo de alfabetização que é tão importante e que precisava ter uma continuidade, que os alfabetizadores foram pegos desprevenidos, né, com o ensino não presencial, que foi um desafio muito grande em si, sem o processo de alfabetização, para quem não estava no processo de alfabetização, e para quem estava foi um desafio ainda maior. Mas que com colaboração a gente consegue superar essas dificuldades. É isso, muito obrigada a todos. Obrigada, Nívia, obrigada, Mário, obrigada, Marleide. Camila, só um pouquinho. Diga. Eu não posso deixar de registrar, é que eu disse para elas que hoje era o batismo nacional delas, né? Porque elas estavam muito nervosas, né, para falar. Você não te preocupa que hoje a experiência nacional, né? Vai vir ainda o internacional daqui a pouco. Né? Olha só, estaremos lá para ver vocês, hein? Nem doeu e vocês foram ótimas. É tudo mentira isso, Mário. O pessoal fica nervoso, depois chegar aqui e falar assim, desse jeito. É sempre assim, o pessoal fica... Tudo charme. E acho que é bem bacana porque observar como as experiências são complementares, né, Rô? Porque a Rejane vem fazendo uma amplitude das ações assim, em torno da educação na pandemia, né? E muitas dessas decisões ali também na iniciativa de colaboração. E no Granfipolis, eu acredito que todas essas discussões também aconteceram com certeza, mas a gente escolhe aqui fazer uma fala centrada num objetivo que se torna prioritário para essa iniciativa, que é a alfabetização. Então, também o benefício de, assim como a gente pode trabalhar, por exemplo, com GTs, e cada GT
Então, imagina uma equipe pequena, como a que o Mário falou, né? Vamos pensar aqui na Joana, né? Um município ali de 30 mil habitantes, 9 escolas. Quantos técnicos pedagógicos a Joana deve ter? Só pedagógicos, 2, 3. Às vezes tem o secretário mais um. A gente tem municípios nessa situação. Então, essa participação em GTs que possam, na iniciativa, que possam discutir os diferentes temas paralelamente, ter movimentos ali de depois retornar, é interessante, mas também é interessante essa priorização, né? E aí eu pego um objetivo comum e trabalho por bastante tempo com muitas ações a partir dele, como foi no caso de vocês da alfabetização, né? Então, gosto muito dessa ideia quando vocês trazem de fazer um diagnóstico, e eu fico pensando o quanto apenas o diagnóstico já é reflexivo, né? Parar para pensar, um bom diagnóstico já permite ali que esses supervisores pedagógicos, que esses técnicos pensem um monte de coisas e se deem conta de coisas que talvez devessem acontecer e ainda não aconteceram. Quando eles têm que selecionar os alfabetizadores, eu acho que deve ser outra ação muito interessante, porque quem é o alfabetizador? Eu vou precisar pensar se as pessoas também que estão nessa função têm esse perfil adequado. Muita gente tem, às vezes, pede bons alfabetizadores que estão estão dando aula para outros anos, né? E são excelentes alfabetizadores e não estão conseguindo ali contribuir com seus estudantes e também com grupos de alfabetizadores. E eu fico pensando, por último, do que eu selecionei aqui para falar, porque tem muita coisa que eu anotei, do quanto é forte uma causa regional em torno da alfabetização, que isso tem uma força de mobilização também, né? Para além das questões técnicas e de formação que são importantíssimas, é um território inteiro dizendo, olha, vamos pegar esse tema da alfabetização aqui e não vamos largar, porque a gente não concorda, como o Mário falou, que uma criança que não tem em casa as condições para se alfabetizar, as melhores condições para isso, vai ficar prejudicada. A gente não concorda, é isso que a gente está dizendo para a sociedade quando todas as redes se unem com esse mesmo propósito. E isso é muito forte, porque a gente sabe que a educação vai para além dos muros da escola, e a gente consegue fazer também um processo de participação social em torno disso, né? E pensando que a alfabetização é um dos pontos nevrálgicos agora para a gente com a pandemia, porque sim, os mais prejudicados também foram aqueles que estão na fase de alfabetização, que tiveram menos autonomia para fazer as atividades, né? Dependeram mais dos seus familiares nesse momento. Eu penso que a Joana, ouvindo isso, já também gostaria de entender melhor como que vocês fizeram, quais são essas pautas, que formatos são esses, se os alfabetizadores dela também podem participar dessas formações, se os coordenadores pedagógicos dela têm acesso a esses materiais que foram produzidos, né? Já surgiriam aí algumas oportunidades também de colaboração, não é, Rô? E acho que tem uma coisa que apareceram nas duas apresentações e que chama atenção, quando a gente está falando desse movimento que a gente está precisando pensar agora, né, da recomposição das aprendizagens, tanto a experiência da Rejane como de vocês, do Mário, da Marileide, da Nive, enfim, vocês estão trazendo uma coisa que é um movimento cirúrgico do que priorizar, né? Vocês estão falando da alfabetização, por quê? Porque a gente precisa garantir essa trajetória, essa continuidade das aprendizagens, e é uma etapa que, por conta desse contexto todo que a Camila falou, é bastante complicado, porque as crianças talvez tenham menos autonomia, né, para realizar as atividades não presenciais, mas também porque a gente sabe que se prejudica a questão da alfabetização, o restante da escolaridade está perdida, né? Então, esse é o problema. A Rejane também fala, né? Ela fala das operações aritméticas em matemática e as práticas de leitura de escrita. A gente vai priorizar isso, porque isso é o básico do básico, e aí daí a gente depois vai pensando e ampliando isso a partir das condições que cada município tiver. Mas, regionalmente, a gente precisa focar, né? Porque senão a gente não vai conseguir recompor todas as aprendizagens, né? Nem se a gente tivesse em tempos normais, o que está lá, as milhares de habilidades que estão na BNCC, a gente sempre vai priorizar, a gente sempre prioriza, né? O planejamento anual já é um movimento de priorização, né? A depender da turma que eu tenho, da escola, da onde essa escola está, do diagnóstico, da avaliação diagnóstica. Agora, mais ainda, é o que a gente precisa parar mesmo e pensar o que é muito prioritário, principalmente para continuidade da trajetória escolar desses meninos, né? Então, acho que essa é uma coisa que me chamou a atenção
nas duas apresentações, que está meio por trás, né? Não está tão claramente dito, mas que é bem importante da gente chamar atenção aqui no grupo, né? Perfeito. Rô. E a Lenita, eu estava lá na outra oficina, a Lenita da Anvapa estava falando, né? O quanto essas decisões regionais são importantes, porque os estudantes passam de uma rede para outra com muita facilidade, principalmente em territórios com cidades menores, né? E aí, de repente, o que ele tem acesso em uma cidade é totalmente diferente, né? O professor, né, também trabalha muitas vezes em duas redes diferentes, enquanto isso tudo é realmente otimizado e em colaboração. E agora, então, a gente queria abrir para quem queira ou compartilhar uma experiência ou comentar as experiências que foram trazidas aqui, né? Então, é um espaço de fala para vocês. A gente tem alguns minutinhos antes da nossa sistematização final, mas a gente queria muito ouvir mais pessoas a respeito do que estão pensando em relação ao planejamento da recomposição e que poderia ser interessante aí, nesse caso, para ajudar essa secretária. Então, vou convidar vocês a não se acanharem e levantarem a mão ou abrir o microfone mesmo para falarem aí com a gente e compartilharem conosco as reflexões de vocês. Quem gostaria de nos ajudar nessa discussão? Não sei se foi esquecido alguma coisa que vocês fizeram que poderia também ajudar a ampliar aí. Que tem experiências aí, dormindo, a gente sabe que tem, né? Muita, com certeza. Muitas experiências e reflexões. Quem quer compartilhar? E o povo está acanhado. Tá vendo, Mário? Tá todo mundo com medo do batismo. Do nacional. Do nacional. Logo vem o internacional, eu quero ver. Não? Então, bom, a gente vai fazendo, então, a nossa sistematização do que a gente trouxe, pensou em compor aqui com vocês, mas fique à vontade. Se alguém tiver pensar alguma coisa aí, pode levantar a mão que a gente retorna aqui para esse momento de compartilhamento, tá bom? Vamos ver se eu consigo compartilhar agora a minha tela, Rô, para a gente fazer esse momento final da sistematização. Tá aparecendo? Não, fica preto, cara. Não, Camila, tá preto. Engraçado. Você quer compartilhar daí, ou compartilhar Será que daí, eu consigo? O pessoal da técnica, se puder colocar, eu posso falar qual é o slide que tá. O Cá, tá, descompartilha para ver se eu consigo. É engraçado que no começo ele estava dando certo. Eu acho que eu consigo, peraí. É o slide 9. Vamos ver. Da tua apresentação antes, ela entrou depois. Então, depois que eu parei? Sim. Olha que voltou? A anterior que ela fez, ela, voltou, tá aí. Não, agora sou eu. Mas agora antes agora é o 9, Rô. Vamos lá. Então, acho que a gente trouxe aqui alguns pontos, né, essenciais quando a gente está... Poderia maximizar a tela, por favor? Pode. Peraí. Pronto? Foi? Foi. Tá. Opa! Então, na verdade, o que a gente está trazendo aqui é alguns pontos que a gente acha que é importante de sistematizar aqui nesse grupo quando a gente está falando dos caminhos para a recomposição das aprendizagens, né? Eu acho que a gente já, no SEDAC mesmo, a gente já discutiu muito esse termo, se é recuperação, se é recomposição, porque recuperar o quê se a gente não conseguiu ensinar e se eles não aprenderam, né? Se a gente não ensinou, como que a gente está recuperando? Se a gente vai recompor, mas estava composto, foi composto, né? O que a gente tem discutido muito é a importância da gente retomar boas situações de aprendizagem, porque a gente já sabia que muitos meninos, mesmo antes da pandemia, não estavam aprendendo, né? Se a gente pensar, quer dizer, as atividades já precisavam ser reconsideradas, replanejadas, repensadas. Então, eu acho que muito desses movimentos
que vocês aí de Águas Mornas apresentam em relação à necessidade de discutir a alfabetização, porque já estava ruim, né? O jeito que a gente alfabetizava, as práticas de alfabetização já não estavam resolvendo as questões da aprendizagem. Então, agora, mais do que nunca, né, a gente precisa retomar boas atividades de aprendizagem. Então, acho que esse é um movimento importante. E aí, para fazer isso, a gente pensa que é necessário replanejar mesmo, né, as atividades, as aulas, considerando novos tempos e espaços de aprender. Não dá hoje para a gente entender que é só em 4, 5 horas que os meninos e meninas estarão dentro da escola. Esse tempo dentro da escola precisa ser ressignificado, mas ele também precisa ser ressignificado para além desse espaço, né? E a gente teve muitas experiências aí com a pandemia, no uso da tecnologia, ou sem a tecnologia, mas o que é essa lição de casa? Como a gente ressignifica essa lição de casa que a gente fazia antes para um movimento também não só de ficar reproduzindo o que foi ensinado dentro da escola, mas que se avance na possibilidade dos meninos aprenderem fora desse tempo da escola, né? Do tempo presencial. Reduzir o distanciamento entre a vida e a escola, então, entre o que é ensinado, quer dizer, a gente precisa priorizar com foco nas competências. As 10 competências da base são as competências, são o que a gente precisa desenvolver para viver, né? Em sociedade, de forma mais justa, de forma mais humanizadora, de forma a se apropriar mais de todo o conhecimento, de forma a cuidar desse meio ambiente para a gente não voltar a ter novas pandemias. Então, a gente precisa pensar o que priorizar, o que a gente precisa ensinar na escola que, de fato, vai servir para a nossa vida, para a vida desses estudantes, para a gente viver melhor em sociedade, né? A gente fez um curso recentemente com o César Coll, com o Zabala, e ele comentou que uma das formas da gente pensar a priorização das habilidades é a gente ver quais as habilidades que mais respondem às 10 competências gerais. E a gente escalonar. Não, essa é prioritária mesmo, porque ela responde diretamente à competência geral. Aí um segundo movimento é a gente pensar nas habilidades que mais respondem às competências de área. E é assim que a gente precisa pensar, porque quanta coisa que a gente aprendeu como estudante, e acho que é legal a gente fazer essa reflexão, né? O que eu aprendi em 15 anos, sei lá quanto tempo que eu passei dentro de uma escola, e que hoje me serve de fato para a minha vida? Talvez porcentagem, talvez regra de 3, sei lá o quê, né? Mas são conhecimentos importantes para a gente conviver, para a gente viver, né? Então, acho que essa é uma questão também importante. Acho que estudar os currículos e priorizar as aprendizagens essenciais e de forma colaborativa, não só regionalmente, mas também dentro da própria equipe da escola, né? Acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente precisa que os educadores reflitam juntos e de forma colaborativa nas suas escolas o que é para ser priorizado, porque isso precisa estar refletido nos planejamentos, né? As secretarias, elas podem trazer grandes orientações, grandes apoios a essa priorização, mas que ela precisa acontecer dentro das escolas, para que, de fato, elas se traduzam em planejamentos, né? Estreitar continuamente a parceria com estudantes e famílias e investir na atuação intersetorial. Acho que foi dito aí também nas experiências relatadas a importância da gente ter constituir uma rede de proteção intersetorial para a gente conseguir resolver e pelo menos sanar um pouco essas dificuldades das aprendizagens. Não é a escola sozinha que vai conseguir resolver, né? A gente sabe aí que tudo que foi vivido pela pandemia, acho que a Camila comentou, né? As faltas, né? Os lutos, a falta de condições das famílias financeiramente, emocionalmente. Então, a gente não é só nós, educadores, que vamos conseguir resolver isso, né? E a gente sabe que para aprender, as pessoas precisam estar bem.
né? Estar confiantes, terem bons vínculos. Então, isso é bem importante. Acho que planejar múltiplas estratégias com foco nos estudantes que mais precisam, né? Então, a gente precisa identificar de verdade esses estudantes que mais precisam, e aí também foi dito aí nas experiências, pensar em grupos de apoio, pensar em agrupamentos mais flexíveis, né? Potencializar atividades pedagógicas que também não aconteçam só presencialmente, né? Potencializar o uso de recursos tecnológicos, mas recursos também da comunidade escolar para favorecer essas aprendizagens. E, como último, o planejamento do contínuo curricular, né? Adaptando aí planejamento, acompanhamento e avaliação, né? Acho que também a Regiane trouxe a experiência lá de trazer os diretores para discutir o acompanhamento das aprendizagens, porque para a gente ver, a gente precisa estar acompanhando, quer dizer, para a avaliação servir como orientadora do processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa acompanhar, né? Não dá para ser só o final do bimestre, ou só o final do trimestre, ou só o final do ano, né? A gente precisa acompanhar bem de pertinho para ir buscando estratégias e ajustando o processo de ensino para que os meninos aprendam. Então, esse acompanhamento tem que ser paralelo ali ao processo de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente queria trazer um pouquinho esse panorama de pontos, né, bastante essenciais de serem pensados por vocês colaborativamente, né, ou individualmente, nessa perspectiva dos caminhos para recomposição. Rô, e lembrando que assim, a gente vai vendo mesmo a cada um desses pontos o quanto seria potente discutir isso em colaboração, mas também como envolve vários níveis de colaboração, né? Então, eu gosto muito da sistematização que o Abrúcio faz de 5 níveis de colaboração, né? Então, ele fala da colaboração dentro da escola, que é da escola como uma comunidade de aprendizagem, entre escolas, com trabalho em rede, com a sociedade, então, com família, atuação intersetorial e com universidades, entre os municípios, que é a do consórcio EADs, como a gente está vendo aqui, e a federativa com estados e União. Então, com certeza, todas essas ações, né, se elas puderem prever esses níveis diferentes de colaboração, tendem a ser mais assertivas, tendem a economizar o nosso tempo, e aí eu concordo com o Mário que é muito importante a gente ter tempo. O tempo das equipes é um recurso precioso, né? Então, sempre que a gente consegue ter tempo para chegar e garantir o que mais a gente quer, que é a aprendizagem dos estudantes, e fazer isso colaborativamente tem essa finalidade também, eu acho que a gente acerta muito. E acho que o trabalho pedagógico perpassa esses 5 eixos da colaboração, né? Não dá para a gente falar de um trabalho pedagógico, de uma recomposição de aprendizagem, se a gente não pensar em todos esses eixos de colaboração. Porque se for só da secretaria ou regionalmente e não ser dentro da escola, não vai resolver, né? Isso mesmo. E aí, com isso, então, a gente finaliza, o nosso tempo já está chegando ao fim. A gente agradece muito pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, aprendendo cada um desses momentos, cada experiência que a gente ouve, a gente aprende demais. Esperamos que para vocês também tenha sido uma oportunidade, né, de ampliação, de conhecimento, de reflexão, porque para a gente, com certeza, foi, né, Ru? Isso sim. Ótimo. Vamos passar a bola aí para o Sami, agradecer os nossos o Mário, né, a Nívia, a Marleide, Regiane, que foram ótimos. Pela generosidade, gente, né? Muito generosos. Fica o Padlet aí, né, para de repente pegar ali essas ideias, discutir ali com as suas equipes. A gente espera que vocês possam fazer bom uso desse material também, que acabou sendo um material de sistematização aqui da oficina. Passar para o Samir. Acho que está sem microfone, Samir. Muito obrigado, Camila, Roberta, e a vocês, Regiane, Mário, Marleide, Nívia, que dividiram nesta tarde o belíssimo trabalho em colaboração que vocês realizam e seguem realizando em suas regiões. Foi realmente inspirador. E com esta mediação da comunidade educativa SEDAC, estou certo de que os caminhos ficaram mais claros para aqueles que estão aqui e desejam começar a atuar nessa direção também. Com toda a aprendizagem desta tarde,
podemos dizer que a rede está ainda mais perto da sua missão de disseminar a colaboração na educação. Por isso, agradeço a todos que colaboraram nesta tarde com a nossa rede e que abrilhantaram as nossas discussões com muita troca de conhecimentos e reflexões, trazendo novos horizontes para estes temas tão atuais. Para encerrar, muito importante, vamos colocar no chat agora o link para vocês responderem a uma avaliação. E também, neste mesmo link, você irá indicar seus dados para receber o seu certificado de participação. Prestem atenção no preenchimento dos dados para que a emissão do certificado seja correta. Agradecemos bastante a sua avaliação, é muito importante para que a gente possa ter a real noção do que é que vocês pensam sobre este evento e, especialmente, sobre a significância que é pensar no regime colaborativo. Enquanto respondem à avaliação, eu aproveito também para convidar a vocês a conhecerem lá no nosso site o repositório de ações regionais das iniciativas de colaboração, que integram a rede de colaboração. E também se inscreverem no nosso canal do YouTube. Sempre temos conteúdos em vídeo para vocês e em breve disponibilizaremos esses workshops por lá também, para quem não conseguiu participar, poder conferir esse momento importantíssimo que viemos desenvolvendo hoje. É com grande alegria, ou foi com grande alegria, que eu conduzi este encontro, né, junto com vocês. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos vocês pela participação. Juntos realmente somos mais fortes. Eu vou servir um chimarrão e neste ato, representando a hospitalidade do Estado do Rio Grande do Sul, que é a mesma hospitalidade, o mesmo carinho, o mesmo afago que a cada cuia de chimarrão compartilhada, agora um pouco restrita por causa da pandemia, está cada um com a sua cuia, com a sua bomba, mas o sentimento de juntar-se para conversar, para discutir, para trocar ideias, para afagar aí os sentimentos, é esse o sentimento da rede e é essa emoção, é esse carinho, é esse calor humano que nós queremos transmitir a cada um que se fez presente nesses momentos de discussão. A cada colaborador, a cada colega de trabalho que compartilhou suas experiências, muito obrigado. Né? Um grande abraço a todos, com muito carinho. Até mais. Tchau, tchau.